Damos início a mais um programa da Anatomia do Poder, que vai ao ar todos os domingos, há mais de 9 anos, para todos os estados do Brasil. E conversando com aqueles que exercem o poder, as autoridades. Temos hoje o privilégio do embaixador do Chile, Dr. Fernando Schmidt Aristia, que fará as suas considerações sobre as relações de dois países que sempre mantiveram relações de amizade muito grande no curso de toda a sua vida. De tal maneira que, com a presença do embaixador no nosso programa, o que muito nos honra e a rende vida, eu já começo de imediato, senhor embaixador, fazendo uma pergunta. Como é que o senhor vê atualmente as relações entre o Brasil e o Chile, já que o senhor representa um partido que, no curso de todas essas décadas, tem demonstrado uma relação tão simpática com o Brasil? Eu agradeço muito o convite para esse programa, Dr. Gandra, e como você bem dizia, as relações entre o Brasil e o Chile são relações históricas de amizade. Dizia o Barão de Rio Branco, ou alguém próximo ao Barão de Rio Branco, que é uma amizade sem fronteira. Amizades sem fronteiras são boas porque não têm elementos conflituantes, mas, ao mesmo tempo, devem se reinventar, devem estimular a imaginação para ter algum tipo de mecanismo que una aos dois países de uma forma mais abrangente. Temos conseguido alguns elementos importantes. O Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior. Já temos acumulados praticamente 37, 38 bilhões de dólares investidos no Brasil, o que significa que o Chile tem uma dependência, os negócios chilenos, as empresas chilenas têm uma dependência cada vez mais forte com respeito ao que acontece no Brasil. E nesta pandemia, nesta situação política e econômica, esses empreendimentos chilenos continuam investindo, continuam apostando pelo Brasil. Estão dando centenas de milhares de empregos em todo o país e continuam sendo um elemento muito forte. O comércio é naturalmente importante. São, no momento mais melhor das nossas relações, foram 10 bilhões de dólares, o que nos situa depois da Argentina como o principal parceiro sul-americano nesta região. E sempre estamos procurando, doutor, buscando novos elementos que sejam de tipo mais sólido, estrutural. Acabamos de anunciar o cabo submarino Humboldt, com a parceria brasileira. Isso é um cabo que, com tecnologia 5G, cabo de fibra óptica, vai unir a costa sul-americana a partir de um ponto da costa chilena, através do Oceano Pacífico até a Austrália, e daí aos diversos países da Ásia e do Pacífico e do Índico. Por isso, mencionaria esses três como elementos estruturantes. E eu também estou plenamente de acordo com o embaixador. Embaixador, um dado interessante. Nesse período de pandemia, nós aqui no Brasil e os senhores também no Chile, nós tivemos um aumento das exportações e um saldo bom, talvez o melhor saldo este ano e o ano passado também, em relação à nossa balança comercial, por causa da valorização das commodities. O que aconteceu também no Chile, não é? E isso auxiliou bastante a economia brasileira, como está auxiliando na exportação de commodities chilenos. Aqui os senhores têm a maior possibilidade de exportação, um saldo também na balança comercial.
Agora, na economia chilena, atualmente, esse investimento no exterior, e hoje é o segundo parceiro brasileiro aqui na América do Sul, a economia chilena, que, enfim, tinha um viés bastante de economia de mercado, ultimamente dá a impressão de que ela pode vir a ficar mais uma economia de centro, mais distributivista do que propriamente uma economia de mercado. Ou é impressão minha, embaixador? Bom, isso é um elemento em andamento sobre o qual poderíamos conversar um momento mais. A economia é claramente uma economia de mercado voltada para o exterior. Muitas décadas atrás, o Chile fez uma aposta arriscada, consistente em, dada a sua geografia pequena, população pequena e fraca, não podíamos manter uma economia substitutiva de importações para todos os produtos. Então, nos vimos forçados, e isso foi endossado pelos diversos partidos políticos, a abrir a nossa economia e produzir aquilo onde o Chile é realmente um país competente ou tem competências ou competitividade mundial. Por aí surgiu o salmão, os vinhos, além do cobre, além dos minerais, e surgiram várias indústrias transformadoras que fizeram do país o país mais bem-sucedido da América do Sul, em termos da distribuição. Mas, como você bem mencionou, desde o ano 2019 até hoje, estamos sofrendo um avanço de doutrinas que pretendem mudá-lo todo e que talvez poderia explicar mais longamente que acontece em nosso país sobre esses aspectos. Perfeito. Um outro dado, embaixador, agora já entrando um pouco na sua carreira. O senhor foi embaixador na Coreia do Sul. A sua experiência como embaixador na Coreia do Sul, que é um país que, em 1960, logo depois da Guerra da Coreia, que a Coreia do Sul era, enfim, uma espécie de colônia, um país extremamente subdesenvolvido, quando eles fizeram aquele processo de industrialização logo no início da década de 60 do século passado, pois tornou numa potência, inclusive em nível de PIB, este ano, já ultrapassou o Brasil. O Brasil tem um PIB de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares aproximadamente, e a Coreia já está em torno de 1 trilhão e 800 bilhões, uma população de em torno de 50 milhões. Qual é a sua impressão, como embaixador que foi do Chile lá, com esse impacto de desenvolvimento que todo mundo percebe e se espanta com a Coreia? Sabe, doutor, a Coreia é um país que eu admiro muito. Aprendi a admirá-lo pouco antes de ser nomeado embaixador. Mas quando fiquei absolutamente encantado com a Coreia, quando fui embaixador nos inícios dos anos deste século, dos anos 2000, até o 2004. A Coreia era um país, como você bem dizia, era um país que estava nas antípodas, economicamente falando, do nosso país. O PIB, o produto bruto chileno era muitas vezes superior ao produto coreano nos anos 60. Até o ano 63, 64, eu já tinha nascido, já estava na escola, quando a Coreia era considerada praticamente um país, não era só subdesenvolvida, era um país quase um caso perdido para muitos. Nos anos 60, começou o país a se desenvolver com uma visão de longo prazo inacreditável.
os planos de desenvolvimento tecnológicos, científicos e também políticos. São planos desenhados para uma durabilidade de 50 anos, 60 anos, muitas vezes. Quando visitei a fábrica de aviões, a aeronáutica coreana, fiquei muito surpreendido, tá? Com o desenvolvimento satelital coreano, que tinha patamares que iam subindo e chegando até o ano 2040, na época, ou 2050. Uma coisa absolutamente inacreditável. Um país que se planeja com muita antelação. Uma ética de trabalho extraordinariamente forte. Tem outros, tem inconvenientes, tem inconvenientes que não poderíamos falar agora, daria para uma conversa muito longa. O caro embaixador também tem uma impressão extremamente positiva, como exemplo de um país, segundo esse relatório do ano 2020, o que nós temos é a Coreia ultrapassando, quer dizer, a Rússia também ultrapassou o Brasil, o Canadá também, mas a verdade é que a Coreia ficou na frente do Canadá em nível de PIB, o que representa uma evolução monumental e rápida. Nós vamos agora aos nossos comerciais, embaixador, voltamos logo em seguida ao programa.